Seja bem-vindo ao nosso podcast, aonde você estiver, lavando louça, correndo, fazendo exercício, dirigindo, atenção no trânsito. Obrigado aí pela sua audiência, espero que você tenha um ótimo tempo conosco e que esse podcast agregue muito valor na sua vida. Aqui você vai encontrar de um monte de coisa. Você vai encontrar eu falando aqui sozinho, às vezes compartilhando das coisas que mexem comigo. Você vai encontrar bastante entrevista aqui, eu gosto muito de entrevista. E às vezes você vai encontrar algumas surpresas. Independente do que tiver no episódio que você estiver assistindo ou ouvindo, vai ser bom e eu prometo entregar o meu melhor para você. Então bora para cima, segue a gente aí nas mídias sociais, aonde você quiser me procurar, você vai me encontrar. Vai ser um prazer interagir com você lá também. Bora falar do que importa. Roda o episódio. Seja bem-vindo mais uma vez aí ao Crossover com o Pedro da Capela. Hoje a gente está num lugar especial, tenho certeza que você vai sair desse episódio aqui super edificado, com muito valor agregado para sua vida. Eu estou num dos meus lugares favoritos no Rio de Janeiro, não é praia, não é Copacabana, é a minha casa fora de casa, home away from home. A gente está na nova igreja, sinta-se em casa, eu já vim invadindo tudo aqui mesmo, se você estiver assistindo o vídeo você vai entender. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo, um amigo meu, já fazem mais de 5 anos que a gente é amigo. A gente aprendeu a amar um ao outro com todas as nossas diferenças e hoje ele vai destrinchar isso daqui. Está comigo hoje nosso brother Maurício Fragali, mais conhecido como Mauricinho. Bom demais, cara. Seja bem-vindo ao Obrigado. Crossover. Muito bom ter você aqui com a gente. E a ideia do nosso podcast, cara, é a gente ir trocando ideia, conversando, como a gente estava conversando aqui antes, absorver a sua experiência, tudo aquilo que aconteceu contigo e por aí vai. Bora. Show? Bora. Cara, eu queria começar com a seguinte colocação. A gente fala muito sobre legados, sobre o que a gente está deixando nesse mundo, como deixar um mundo melhor. E é inevitável a gente estar sentado aqui na Nova. Primeiro, não prestar homenagem ao legado que seu pai criou. É um cara que me inspira, é um cara que eu admiro muito. Vai estar com a gente agora, final de semana que vem. Mas eu gostaria que você falasse para a galera que está ouvindo, para a nossa audiência, primeiramente, como é crescer e viver nesse lugar, né? Nessa posição de sempre o filho do Fragali, né? Eu que te conheço, que a gente tem uma amizade, eu conheço a sua identidade, eu sei quem você é, mas tem toda essa expectativa, né? Então, como que foi para você e como está sendo agora, já que você voltou dessa experiência que a gente vai abordar também? O que é isso? O que é ser o filho do presidente, né? O filho do Fragali, diz aí. E da Denise também, né? Não vamos esquecer a Denise. Cara, pra mim, sinceramente, é um privilégio. É uma posição que eu me sinto totalmente privilegiado. Durante muito tempo, eu achava que teria um peso, né? E eu lembro na minha época, assim, talvez de adolescência, eu ficava tentando ser rebelde e as pessoas falavam, e aí, vai seguir nos caminhos do seu pai? Eu falava, não. Por quê? Por que você está dizendo isso? Aí eu, sabe, só pra alfinetar, mas hoje em dia eu vejo como um privilégio, cara. E a mesma coisa, assim, eu também nasci na igreja e durante muito tempo eu ouvi aqueles testemunhos, né, de que eu fui drogado, eu fui traficante, e Deus me libertou, e essa é a minha história. E eu falava, cara, qual é a minha história, bro? Que eu dei um cascudo no amiguinho na salinha da igreja, é o mais errado. Esse é o Mauricinho rebelde. A minha rebeldia, né? Que eu desobedeci minha mãe, enfim. E depois de um tempo eu entendi, cara, o privilégio que é eu ter nascido na família que eu nasci, das coisas que Deus me poupou, de eu ter justamente hoje tá começando onde meu pai chegou, né? Meus pais estão chegando aqui nesse lugar, tudo que eles passaram, tudo que eles viveram, tudo que meu pai já teve que passar, tudo que minha mãe já teve que passar. Eu tô começando daqui, cara. Quando eu tive esse entendimento, eu falei, caraca, eu nunca precisei ter esse testemunho, porque o meu testemunho é muito melhor. Foi mal para quem tem esse testemunho de traficante, de vida louca, seja o que for. O meu testemunho, hoje em dia, eu tenho orgulho dele, que é, cara, eu tenho uma vida... eu conheço Deus desde pequeno. Eu ouço o Espírito Santo desde que eu sou criança. Maneiro. Sabe, Deus fala comigo, eu sei os planos de Deus, eu não tive que passar nada de tão ruim, apesar de que eu não sou perfeito, nem perto. Mas essa história, né, de ter que ter uma vida no mundão, de ter abandonado Deus, ou de ter... Eu não tive isso e hoje eu considero isso um privilégio. Então, tudo isso, né, de estar aqui, de crescer nessa igreja, de crescer debaixo do ministério dos meus pais, hoje em dia cada dia mais eu valorizo muito, assim, sabe?
eu olho isso e falo, cara, isso é precioso, isso é precioso. Parece que cada dia que passa eu vejo quão mais precioso é do que o que eu achava antes. Eu acho que aqui no Brasil, né, e a gente vai usar muita referência desse do aqui no Brasil e tal, até pela sua experiência fora também, mas aqui no Brasil não é tão comum a gente usar essa expressão dos filhos dos pastores, né, os PKs, né? E muitas das pessoas da nossa idade, talvez um pouco mais velhas, cresceram com essa frustração de ter que bater uma determinada expectativa, né? Quem conhece teu pai e tua mãe sabe que nunca foi bem assim, né? Tipo, ele é meu filho, ele não é obrigado a ser santo e por aí vai. Sim, sim. E ao mesmo tempo, cara, você citou um negócio aqui que acho que é até válido você falar um pouco mais sobre a sua perspectiva disso, né? Eu tô começando aonde eles chegaram, né? De onde a gente veio, a gente vai falar sobre isso já já. A gente ouviu durante muito tempo aquela frase, né? My ceiling is their floor. Né? Se a gente quiser once in a generation type of leader, a gente tem que trabalhar para esse líder de uma vez em cada geração, começar da onde a gente terminou. O que você vê hoje, cara? Porque você tá com 32. Toda vez que a gente vai, eu te pergunto, você tem 20 e pouco, já reparou? É a ausência da barba. É verdade, é verdade. Se Você eu precisa tivesse de uma barba, barba cara. dessa aí... Você precisa de barba. Pô. 32, mas de nova, só de nova igreja aqui no Rio são 10. Isso. E aí a gente tem a história da África do Sul, nós vamos chegar lá também. Mas o que você viu nesse tempo todo, cara? Com 22 a gente é novo ainda, né? O que você viu nesse tempo todo? De onde veio, né? Aquilo que você passou, a história. Conta um pouco da história das crianças sentadas lá no canto da igreja, com a sua mãe, com eles lá. Conta um pouco pra gente entender aonde chegou. Legal. Pois é. Quem olha hoje, né, o que a gente tem aqui, não suspeita, cara. Não tem ideia de como isso começou. E é muito legal, assim, a gente sempre voltar e lembrar de onde a gente começou, porque, na verdade, aí fora, né, tipo, talvez o cara que monta uma empresa e fala, ó, eu lembro de onde eu comecei e olha o que eu fiz, né? E a gente faz o contrário, a gente olha para onde começou para falar, cara, olha o que Deus fez, porque, de verdade, é um milagre de Deus. Mas, cara, meu pai era da Nova Vida, né, de uma outra denominação, e ele sentiu de Deus de plantar a igreja na Barra, veio sozinho, a denominação não apoiou ele, e ele veio com a cara e com a coragem, enfim, tem toda uma história, até o dia que, não sei se ele já participou do podcast, se ele vai participar, ele conta com detalhes, mas de como que achou um lugar na Barra, não tinha lugar nenhum na Barra, e milagrosamente um cara ligou pra ele, não foi ele que ligou, e ofereceu o lugar, tipo, praticamente deu o lugar. Tem um espaço aqui pra você. Tem um espaço aqui, tem alguém precisando de um espaço no domingo de manhã, aí meu pai, pô, eu vou precisar agora. Enfim. E a gente começou, cara, numa casinha na beira da praia, alugando o espaço. E aí, de lá, o cara, depois de um tempo, meu pai queria alugar a casa toda e expandir. O cara falou, não, agora eu tô expulsando vocês. Meu pai falou, ué, você é maluco? O que tá acontecendo? E dali, cara, Deus abriu uma porta onde a gente estava antes, que é no MAP, lá no Banco né? do Brasil. Em cima do Banco do Brasil. Que também, a história é muito maluca. O cara chegou para negociar, meu pai, assim... O cara pediu, cara, eu quero 11 mil por mês de aluguel. Aí meu pai riu, né? Tipo, pensou, eu pago cara, 2. Eu vou falar aqui um valor só para ele me sair daqui sem ser eu o cara que não quer negociar. Ele falou, não, te dou 2. Agora falou, fechado então. Meu pai não tinha nenhum, cara. Não tinha um, ofereceu 2, o cara aceitou, ferrou. Aí, o milagre de Deus, cara. E é interessante porque... No domingo anterior não tinha R$1.000 de oferta por mês. Eu já ouvi essa história várias vezes, né, cara? Passou a ter R$2.000 de oferta. Louco. Como é que isso acontece matematicamente? Como é que isso acontece? Eu não sei, cara. É Deus. E aí, nesse lugar, cara, no MAP, era um galpão, assim, inteiro, sem nenhuma divisão, sem chão, sem teto, né? Sem rebaixamento, sem nada, sem janela. Tipo, era cru. Então, as crianças ficavam sentadinhas lá atrás, sem poder fazer muito barulho, enquanto meu pai pregava no mesmo ambiente, e meu pai tocava violão, tirava oferta, dava oferta, fazia o apelo. Tirava a oferta dele mesmo. Fazia o apelo, ele mesmo aceitava Jesus, e, enfim, era roots como você pode imaginar. E hoje, cara, a gente está aqui num lugar com ar-condicionado, cadeira confortável, né? Som maravilhoso, um lugar lindo. É só Deus, cara.
Às vezes a gente que vem de fora, né? Eu tive esse privilégio de conhecer vocês e tal, e conhecer um pouco da história da família, mas a gente vem e vê tudo isso aqui e fala, caramba, nossa, isso deve custar milhares e tal. E às vezes, para nós é difícil de engolir, mas para eles é tão simples, porque é olhar para trás e ver o que Deus fez. Isso. Porque, cara, toda vez que seu pai conta a história, eu lembro da escada de madeira que ficava pendurada, que ia caindo com o tempo. Cara, o cara que passou por um galpão vazio, com criança no fundo, com 15 pessoas no culto e uma escada de madeira lá fora na chuva, cara, isso daqui só pode ser Deus. Não tem como ser outra coisa, né? Não tem como manipular, né? Não tem como criar isso daqui. Sim. E para nós que somos muito metódicos, né? Essa geração nossa é muito metódica. O que você acha que dá para trazer de lá de trás, que vocês fizeram lá atrás, e que se não faz até hoje, daria para fazer do mesmo jeito aqui? O princípio é o mesmo, muda a metodologia, mas o princípio é o mesmo. Você diz em termos de igreja? De igreja. Cara, eu acho que a questão da comunidade. Hoje em dia, a gente foca muito nos grupos de conexão, por exemplo. E muita gente acha que isso, de novo, é um método, é uma estratégia, mas no fundo é uma tentativa de voltar para aquela época. Naquela época, todo mundo conhecia todo mundo. A gente literalmente saía da igreja e ia para casa de uma pessoa almoçar. A gente orava junto, a gente, sabe, se um irmão na igreja perdia o emprego, ferrou para todo mundo, porque se o dízimo, tá entendendo? O dízimo de todo mundo era ali. Então, se alguém perdeu o emprego, ou a gente vai ajudar, ou a gente vai acabar a igreja, porque ou a gente vai convidar alguém. Então, assim, aquela sensação de, cara, isso aqui é meu, isso aqui, tamo junto, eu me preocupo com a tua vida, porque a tua vida impacta a minha, e agora que você tá sem emprego, eu vou ter que te ajudar, sair do meu bolso, sair da minha casa, eu vou ter que fazer quentinha, eu vou ter que ir na tua casa, eu vou ter que orar por você, eu vou ter que, né, se não for um ajudando o outro. E hoje em dia, cara, numa multidão de 1.000 pessoas, sei lá quantas pessoas cabem aqui dentro, 1.500 pessoas dentro do auditório, isso não existe. Isso não existe, cara. É impossível numa multidão você ter esse nível de relacionamento. A única forma, ou pelo menos a forma que a gente achou, é a forma, né, que a gente vê muito aí fora, dos grupos de conexão. Que são grupos pequenos, onde as pessoas se conhecem, onde as pessoas se apoiam, onde as pessoas oram umas pelas outras, onde elas, né, brigam umas com as outras e depois perdoam umas às outras. Então, assim, você nunca vai brigar com ninguém em 1.500 pessoas, porque você não tem como... Agora, vai na casa da pessoa, senta no lugar errado, derruba um copo, não paga a pizza, aí tu vai ver o que vai acontecer, entendeu? E a gente criou uma ideia, talvez ruim, desses grupos de conexão, por causa desses estigmas, né? Que o brasileiro tem o dom de estragar as coisas, né? Sim. E a gente acha que grupo pequeno é método para crescer a igreja. Mas grupo pequeno é método para diminuir a igreja. É para isso. Pô. Já vou puxar um gancho. Lá fora, quando eu estava estudando na Austrália, né? O pastor lá falou, cara, eu talvez seja o único pastor do mundo que esteja preocupado em como fazer minha igreja ser menor. Menor, é isso. E aquilo deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Porque a preocupação dele é, beleza, eu tenho uma igreja gigante de milhares de pessoas. Como que eu faço para resgatar, e é a pergunta que você fez, né? Resgatar aquele senso de comunidade, aquela pessoalidade, aquela comunhão, cara, verdadeira. Porque, de novo, sentar no auditório com 1.000 pessoas, ouvir uma mensagem e ir embora, não é comunhão. Igreja. Não é igreja. Igreja é comunhão. Sim. Igreja é comunhão. Igreja é comunhão. Então, eu sou fã do modelo ir auditório, todo mundo gosta, pô. sentar, louvor, bombado. Sou fã. Eu acho que tem seus benefícios, eu acho que eu não deixo de fazer. Mas eu também não abro mão. Não abro mão do grupo pequeno. No domingo passado, a gente compartilhou na mensagem, a gente estava falando sobre a identidade da igreja e tal, né? A caminho desse nosso aniversário. E eu falei exatamente isso aí que você falou. Cara, eu sou fã, eu adoro, é fantástico. Quase todos os meus amigos, mentores e pastores, as pessoas que se preocupam, os que estão vindo aqui pregar aqui, são pastores de igrejas relativamente grandes. Cara, diga o que quiser, é maneiraço, eu sou fã, só não é igreja. É uma reunião onde a gente reúne os crentes e a gente escuta uma palavra. Agora, a igreja está lá no grupo pequeno, está lá no grupo menor, onde a gente... E o que as pessoas não sabem é que a vasta maioria desses pastores que hoje lideram a igreja grande, né, como o seu pai, como os outros que a gente já conhece, estão no nosso círculo, não tem por que a gente citar nomes,
o coração deles não está na multidão. Sim. O coração deles está nos grupos pequenos. Então, quantas vezes a gente já não viu acabar o culto aqui e o seu pai descer e parar no meio do corredor e perguntar como é que está o fulano de tal, porque ele estava preocupado. Ele ainda sabe quem que é. Lógico que não dá para saber de 1000, mas os que ele sabe, ele mantém, não, né? Sabe, e eu não consigo lembrar de algum domingo que o meu pai não tenha sido o último a sair da igreja. Aí. Mas não é por outro motivo, além de porque ele fica falando com todo mundo que aborda ele. Ele desce do palco e fica na frente do palco quem quiser. E quanto tempo demorar. Sim. É uma frustração minha, ainda bem que eu não moro mais com ele. Porque era uma frustração, eu era adolescente, eu ficava, pai, pelo amor de Deus, você não tem... O que você tem na tua cabeça? Você vai falar com 1000 pessoas. A gente tem que almoçar, a gente tá com fome, eu tô com sono, a gente chegou cedo, estamos saindo... Você não pode, marcar durante a semana. E ele fala, cara, é isso, eu quero... Eu lembro que uma vez... Eu quero estar com as pessoas. Acho que o Dan tava aqui e era dia do Super Bowl. E aí... Você tava aqui ou tava só o Bernardo? Não sei se você tava aqui. Não lembro. Não sei se você tava aqui. Era dia do Super Bowl. O Dan veio pregar e aí a gente acabou aqui. E é assim, o Super Bowl vai começar, cara. Aí o Dan falou, acelerei, vamos assistir o Super Bowl. E aí saímos Dudu, saiu o Bernardo, saiu todo mundo. Cadê o Fragalho? E o Fragalho não vinha, e a tua mãe tinha preparado, acho que sua mãe tinha feito, não sei se era lasanha, não sei se era pizza, não sei. E aí assim, todo mundo esperando o Fragalho chegar, e cadê o Fragalho? Tá na igreja, ele tá vindo. Então assim, isso é muito bom de saber que acontece, né? E as pessoas precisam saber disso. Agora, teve uma fase da sua vida que foi curta, né? Que você passou na África do Sul, mas você era pequeno. Isso. Muito pequeno. Quantos anos vocês passaram lá? 3 anos. 3 anos, foi pouco. E vocês eram muito crianças, era isso? Isso. Eu fui com 5 para 6 anos, cheguei lá, logo fiz 6 e voltei com 8 para 9. E você é o mais novo. Não, o Bernardo é o mais novo. Ele mas foi com a Marcela 2. é mais velha. B foi com 2 anos. Quase ele não voltou lembro. sem saber falar português, cara. É mesmo? É. Assim, ele sabia porque ele ouvia, né? Entendia. Mas as histórias da escolinha dominical são muito boas, dele falando inglês com as tias, com os amiguinhos, e as tias loucas, né? Achando ele o máximo, um gringozinho na salinha e tal. E a minha irmã é um ano mais velha que eu. Então, foi bom, cara. Foi uma experiência, assim... Você teve várias experiências, né? A infância na África do Sul, praticamente cresceu com plantação de igreja aqui. E aí, já na sua fase adulta, bora pra Austrália. Uhum. Casado com uma menina que é praticamente filha de americano, que a família da Melina mora nos Estados Unidos já há um bom tempo, né? E aí, cara, fica nessa de ir pra lá, pra cá. Vamos falar da Austrália primeiro, né? Por que você decidiu ir pra Austrália? Muita gente não sabe que você foi e voltou. Por que você decidiu ir pra Austrália? Qual foi o motivo por trás disso e o que você aprendeu lá? Sim. Cara, eu lembro direitinho de uma conversa que a gente teve, antes de eu ir. Aí eu falei pra você, cara, eu acho que eu vou pra Austrália. Aí você falou assim, mas o que você vai aprender lá que já não tem nos livros que você pode só ler aqui? E eu falei, cara, eu vou aprender, eu vou absorver a cultura. E na época eu nem sabia a dimensão, o peso e a dimensão de tudo que isso até significaria pra minha vida. Mas essa foi a minha intenção. Cara, eu preciso cheirar o ar, eu preciso tocar e sentir e ver. E, cara, foi assim, transformador. Para mim, para a minha experiência, o fato, né, de eu ter ido lá com um propósito de Deus, assim... Mesma coisa, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha... E foi só milagre atrás de milagre, cara. Assim, de portas se abrindo, sabe? Aquela coisa que você vai andando e a porta fechada, e quando você dá o passo para entrar na porta, a porta abre. Literalmente, só para você ter uma ideia, a gente vendeu nosso apartamento para virar passagem, virar matrícula, e a gente torrou o apartamento que a gente tinha na Austrália. Mas a gente tinha primeiro vendido o carro. Então, com o dinheiro do carro, comprou as primeiras passagens e fez a matrícula. Só que se o apartamento não vendesse, acabou. O dinheiro do carro já estava torrado. Cara, no dia do embarque, passagem comprada, mala pronta,
preparando para sair. Você sabe como é que é se mudar para um país, né? O dia, você já acorda naquele... Cara, eu saí sexta-feira à tarde, eu fui daqui pro centro da cidade para bater na porta do banco, cara. Para falar assim, pelo amor de Deus, você vai liberar o financiamento, sair para me pagar o financiamento para eu poder, enfim, o trâmite. E, cara, na sexta-feira à tarde, cara, meu avião saía às 9h, às 5h eu estava no banco, assinando o último papel que eu precisava para assinar, sem o qual, se eu não assinasse ali, eu ia viajar para a Austrália e não a ia coisa viajar não ia... E, cara, saiu. Às 5 da tarde. 45 do segundo tempo. Eu voltei para casa, eu tomei um banho e voltei. E fui para o aeroporto, assim, não tinha como ser mais apertado que isso. Isso talvez a mais dramática das histórias, mas de todas que Deus abriu portas, de pessoas que Deus enviou, cara, para substituir a gente na igreja. A gente já trabalhava na igreja. Quem quer substituir a gente? Cara, Deus foi enviando gente. E pessoas que, quando Deus falou com a gente, aí depois tu vai lá na frente, você fala, caraca, cara, que sorte essa pessoa tá aqui. Como é que foi a tua história? Aí a pessoa, não, em outubro do ano... Caraca, foi quando Deus falou comigo, cara. Ou seja, Deus falou comigo, vai, Deus falou com outra pessoa, vai pra lá porque eu vou precisar de você. Cara, Deus é muito louco, ele é um maestro, uma orquestra que tá orquestrando as coisas que a gente não sabe. Então, quando a gente toma esses passos de fé, Deus, cara, tá no controle. Enfim, mas aí, voltando à pergunta que você fez, eu fui lá para absorver a cultura, cara. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente chegou lá... Tanto que você voltou com o mesmo defeito que todo mundo volta da Austrália, né? Tomando café. Tomando café. Não, cara, de verdade. A gente chegou lá, cara, e eu falei assim com a Melina, cara, vamos falar inglês entre a gente? Ela falou, bora. Sabe, tipo assim, vamos tomar café? Eu odiava café. Mas eu falei, cara, as pessoas aqui tomam café, vamos fazer uma imersão tal que a gente absorve o máximo, cara. Não vamos ficar com o pé atrás, cara. Então, assim, até na nossa linguagem foi duro, porque é isso, né? Eu saí daqui, a igreja minha, dos meus pais, sabendo que eu ia voltar pra aqui. Pra cá. Que era uma briga que eu e você tínhamos o tempo todo, né? Vai e não volta, cara. Vai voltar pra cá pra quê? Exatamente. Eu sabia o que Deus tinha. Tipo assim, Deus me falou, sabe? Tipo, cara, eu quero que você vá justamente pra você voltar pra cá. Mas, cara, chegando lá, eu falei, Melina, a gente não vai falar na minha igreja no Brasil e vocês aqui. Não. Agora aqui é a nossa igreja. A gente vai dar o dízimo aqui. A gente vai... Essa é a minha igreja. Então, na minha igreja, aqui na Austrália, e lá na igreja do Brasil... Sim. Cara, a gente forçava a nossa linguagem. Por quê? Porque isso muda o teu jeito de encarar a tua situação. Eu não estava indo para a igreja dos outros, agora eu estava indo para a minha igreja. Então, meu irmão, se precisasse abrir a porta que não estava aberta, eu ia abrir. Tava nem aí. Mas ninguém me conhece, mas é a minha igreja. E na minha igreja eu vou servir, eu vou limpar, eu vou ajudar, eu vou fazer o que for preciso. E, cara, foi a melhor coisa que a gente fez, cara. Melhor coisa que a gente fez. Eu acho que isso é uma lição fantástica, assim, para quem quer morar fora, né? Você morou fora boa parte da sua vida, eu também. Tem muito brasileiro que vai embora e não aprende porque não faz uma imersão na cultura. Eu brinco com todo mundo que passa pelo menos 6 meses na Austrália e volta tomando café. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez, o Darren sentou comigo pra gente tomar um café. E aí eu falei, não tomo café. Me dá um chocolate quente. Aí ele falou, chocolate quente é coisa de... Aí, não vou falar isso, né? Aí ele pediu moca. Toma moca, que é meio e café. Foi como eu comecei também. Foi minha iniciação, foi o moca. O moca é a droga de porta de entrada de todo mundo. E todo mundo volta tomando café. Mas é a cultura. Isso. E eu acho que isso está chegando no Brasil aqui também. Acho que a grande lição que eu quis dizer é o seguinte. Se você quer aprender com alguém, você precisa se imergir na cultura dele. Não adianta só ler, né? O erro que eu cometi contigo, por exemplo. Ler os livros, tem tudo aí. E tem. Na teoria. Tem. A teoria tem. Mas não é a mesma coisa. E, cara, um fenômeno incrível, cara. Eu falo isso com a Melina direto. Eu falo assim, cara, agora faz sentido. O que faz sentido? Eu lia as coisas nos livros, nos podcasts, nos blogs, seja o que for, né, de liderança, e eu falava, cara, isso aqui parece uma realidade meio paralela. Era uma coisa, cara, parecia água e óleo, aquilo não misturava no meu mundo na época. E hoje em dia,
Cara, quando eu leio alguém falando sobre liderança, sobre... cara, faz sentido. Eu falo, caraca, eu sei por quê. Porque eu vi acontecendo, eu vi na prática. E parece que não faz mais sentido agora o que é nativo daqui. Eu não sei se isso acontece com você. Mas eu, por exemplo, eu tô aqui há 6 anos e eu continuo lendo tudo em inglês, continuo preparando minhas pregações em inglês, continuo ouvindo as coisas em inglês. Em casa a gente fala inglês com as crianças. E não faz sentido, porque parece que o Brasil, isso não é falar mal do Brasil, eu acho que o Brasil é gênio na sua natureza, mas parece que o Brasil anda 20, 30 anos atrás. Então, eu não sei se isso já está acontecendo contigo, porque você está aqui há pouco tempo, mas você vê as coisas acontecendo e fala assim, eu já vi isso, eu já vi isso, eu sei onde isso vai dar. E é muito mais fácil para nós agora, primeiro, fazer sentido das coisas, eu li isso, faz sentido, e implementar as coisas, porque antigamente vinha alguém de fora e falava, faz assim, você fala, não funciona, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui é outra pegada, e agora não, agora tudo muda, né? É mais fácil de implementar, quanto mais imerso na cultura, mais fácil de implementar para onde você vai. Sim, não, e essa questão, né, aqui é Rio de Janeiro, isso não funciona aqui, é uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, que eu tenho tido mais dificuldade, porque é uma pergunta que eu faço assim, peraí, então, você quer dizer que tem um princípio, seja de liderança, seja de, enfim, de financeiro, seja um princípio, né, cara, seja o que for, que é um princípio ele funciona porque ele é um princípio, ele é mundial, ele é independente da cultura. Você está dizendo que aqui o Rio de Janeiro é diferente de todos os lugares no mundo. Quer dizer, você aplica isso lá fora, funciona, em qualquer lugar, mas aqui no Rio não funciona. Não é isso. Mas você vai em São Paulo, conversa com um paulista, ele fala a mesma coisa. Aqui em São Paulo não funciona. Aí você vai em Minas, ele fala a mesma coisa. Você vai na Austrália, ele fala a mesma coisa. Eu, por exemplo, com a minha galera, eu comecei a falar, até quando nós vamos ficar dando essa desculpa de então, que aqui aí, não funciona? Você quer ver um negócio? Aí, puxei um gancho do que eu lembrei de coisa que faz sentido, por exemplo. Eu ouvia sempre isso, você recebe o que você tolera. Isso aí. Esse é um princípio de liderança, por exemplo. Você vai receber, o teu resultado vai ser aonde está o teu nível de tolerância. O que você tolerar, o que você vai receber. Isso para mim não fazia sentido, porque eu falava, cara, como assim receber o que eu tolero? Não tem o que eu tolerar. Tipo, as coisas são do jeito que são. Tipo, as coisas começam atrasadas, as pessoas não chegam, Quando eu vi que as coisas não são assim, que você tem como ter né, as pessoas chegam no horário, você tem como ter um planejamento, você tem como ter um monte de... né, você cobrar da pessoa, a pessoa se comprometer, um voluntário. Ah, mas é voluntário. Tá, mas você deu a palavra que vai fazer? Deu. Então eu estou esperando um resultado. Esse tipo de coisa... Volta. Fala de novo isso daí, dos voluntários. Fala de novo isso daí dos voluntários, tem gente que precisa ouvir isso aí. Mas não necessariamente a gente vive isso aqui, não. Não, eu sei, mas as pessoas precisam ouvir isso daí. Fala disso daí de novo, porque isso daí precisa virar realidade. Eu acho que isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Jesus, a parábola dos talentos é parábola dos voluntários hoje. Não, cara, o bíblico é assim, faz do jeito que dá. Exatamente. Então, quando você só tem essa mentalidade, que era o meu caso antes de ir, você recebe o que tolera, por exemplo, que é um princípio de liderança, não fazia sentido para mim, mas não é questão que eu tolero, é questão que essa é a realidade. E eu percebi que não. Isso é uma realidade porque a gente tolera. A partir do momento que você não tolera certas coisas, eu não tolero atraso, eu não tolero isso, se comprometeu, não cumpriu. Cara, isso tudo são coisas que a gente... E não é questão que eu não tolere e... Enfim, eu tô falando como se eu fosse perfeito, não sou. Mas são princípios que eu tenho tentado colocar em prática, tá entendendo? E que eu vi funcionando. Sim. E que independem da cultura. A cultura pode ser diferente. Pode ser que uma cultura esteja adaptada àquele princípio, mas o princípio vai funcionar. Sim. Se você pôr ele em prática. Isso funciona para qualquer princípio, na verdade. A cultura é valores percebidos, mas a realidade são os valores inseridos. Então, é aí que mora essa chave do que você está falando. Eu adoro esses princípios. Por quê? Se você recebe o que você tolera, e se você vem de uma
de uma cultura, né, de uma realidade onde sempre foi assim, sempre vai ser assim. Enquanto você não mudar, não der o primeiro passo, nada vai mudar. Isso. Então você vai ter que carregar o peso e sofrer a consequência de tentar mudar. Isso. Né? Com fofoca, por exemplo, tolerância zero à fofoca. Isso aí. Não toleramos fofoca. Tem vezes que as pessoas dizem pra mim, cara, queria te contar um negócio. Não me conta, porque eu não guardo segredo. Não guardo segredo. Sou uma péssima pessoa para guardar segredo. E se você me falar da outra pessoa, eu vou contar. Isso. Eu sou naturalmente fofoqueiro, no bom sentido, né? Isso. Então, assim, não tolero fofoca, cara. Não tem fofoca no nosso meio. Se tá com um problema, chama a pessoa, vamos resolver. Isso. Recentemente a gente teve um problema num grupo que eu participo e eu falei, não. Eu sei do problema, já avaliamos tudo, vou resolver daqui a um mês. Aí as pessoas vêm e falam, tá, mas tem que resolver. Não, eu falei que eu vou resolver daqui a um mês. Agora tem outras coisas para fazer. Coloquei na caixinha de um mês. E aí, daqui a um mês, você pode vir me cobrar que eu vou estar resolvendo esse problema. Mas até lá, não precisa. Então, você recebe aquilo que você tolera. Perfeito. Não, isso de novo, isso é um princípio, né? Isso é uma questão, mas se eu puder voltar para o que a gente estava falando, que eu vi isso sendo aplicado na prática, de forma saudável, porque aí é que entra, eu acho que muito daquilo que você falou do brasileiro é mestre em estragar as coisas. A gente vê muitos princípios bons aplicados de forma errada e a gente descarta o princípio. Isso aí. Throw the baby with the dirty water. Exatamente. Então, eu tô assim, cara, que tal a gente aplicar o princípio de forma certa, ao invés de descartar só porque ele foi aplicado descartar o princípio só porque ele foi aplicado de forma errada. Então, essa de novo, um paradigma que as pessoas... Não, isso aí não funciona, ou isso aí é causa de manipulação, ou isso aí está sendo ridículo. Não. Alguém pode ter usado errado. Mas eu vou usar certo. A gente deixa de perceber que antes de ser australiano ou brasileiro, a gente é ser humano. Sim. É tudo igual. Né? Sim. Então, o princípio tem que funcionar. Não tem explicação para isso. Se você pudesse dar 3 princípios que você aprendeu na Austrália para trazer para a vida aqui, para melhorar a vida de qualquer pessoa. Uma lista de 3 princípios. O que mais você viveu na igreja? Então, eu vou puxar 3 mais focados em igreja, que são 3 que me impactaram muito lá. Que a igreja, ela é feita de pessoas de verdade. E eu falo isso por quê? Porque a Hillsong, talvez, né, eu imagino que muita gente conheça, é famosa pelos shows, pelos DVDs, pelas conferências, e a gente projeta isso, né, falando, caraca, isso é a razão do sucesso da igreja. Mas, cara, não é. De verdade, não é. Você vai lá, você vai encontrar o senhorzinho na porta, que, voltando, estamos dando círculos, né? Que sabe o nome das pessoas, que dá um bem-vindo, que se preocupa, que pergunta. Quando eu cheguei lá, meu primeiro dia na igreja, cara, um senhorzinho veio, que é o senhorzinho da porta. É sua primeira vez aqui, não é? Eu falei, como você sabe? Ele, tu tá com cara de assustado. Qual o seu nome? De onde você veio? Domingo seguinte. Oi, Maurício. Cara, eu falei, brother, não é possível. Eu achei que eu ia encontrar aqui popstar, rockstar, e que as pessoas não... Não, cara, são pessoas que oram pela igreja, são pessoas que lideram grupos de conexão, são pessoas que servem, que fazem o que ninguém vê para que as coisas que a gente vê aconteçam. Então, essa ideia assim, de que a igreja é feita por pessoas de verdade, sabe? E não por eventos ou por... não é o talento de poucos, é o sacrifício exatamente, de muitos. Sacrifício de muitos. Isso é verdade. É verdade. Eu vi isso acontecendo dia após dia lá. Né? A outra coisa é a questão da cultura, essa questão de que todo mundo abraça a cultura. Parece que a sensação que dá é que já é um rio que flui, que não tem como você entrar sem ser levado por aquele stream, né, de água, assim, aquela fluidez de água, porque a coisa já acontece. Então, é quase que difícil você não agir, e meio que, sabe, quando você vai andando numa multidão, vai todo mundo indo junto, assim, é difícil você não agir, mas, cara, se você for olhar por trás disso, não é porque tem gente que é cega ou que, sabe, que é, tipo, pau mandado, que não tem... Não, é porque existe uma cultura tão forte. As pessoas abraçam aquilo e põem em prática os princípios. Aquilo que eu faço parte
é maior do que a parte que eu faço. Isso. Então, isso ajuda, quando você já tem esse momento, a roda, né, que já está girando ali, isso ajuda a gente nova a entrar e se adaptar muito mais fácil. Então, é quase que um ciclo virtuoso, né? Porque a cultura ela vai se retroalimentando. Pessoas novas vão entrando, vão se adaptando e elas ajudam a construir a cultura em si, para pessoas novas que estão chegando. Então, a parada vai se autoconstruindo. Isso é muito maneiro. Isso é muito difícil uma cultura saudável, ela se autoalimenta. Legal isso daí. Não precisa muito. de uma... E, de novo, tem gente que ouve isso e fala, pô, mas isso tem gente que tem seita, né? Parece uma seita. Não é seita. Seita é o princípio certo usado da forma errada. Sim. O princípio certo usado da forma certa gera unidade. Que é isso que a gente está falando. Uma cultura, as pessoas gera unanimidade, gera uma só visão, não gera divisão. Então, é o princípio certo aplicado da forma certa. E, cara, eu vou falar sobre a excelência. Uma coisa que eles... Aqui na Nova, olha só, eu não sei outro tipo de igreja que não seja excelente. Tipo, eu não sei fazer outro tipo de igreja. Meu pai é excelente. Se você perguntar pro meu pai, tem 3 opções para comprar. Qual que você quer? Ele só fala o mais caro. Porque na cabeça dele é um modo dele dizer assim, cara, eu quero o melhor. Então, assim, a gente às vezes até tem que lutar e falar, pai, mas não necessariamente o mais caro é o melhor. Vamos ver o que é o melhor pra gente. Porque na cabeça dele cara, eu quero o melhor. Eu quero o melhor. Pra Deus é o melhor. A gente precisa dar o nosso melhor. Então, eu só vi isso acontecendo. E, cara, lá é a mesma coisa. Então, assim, essa excelência no detalhe, assim, nos mínimos detalhes. E excelência, assim, no se doar, né, cara? O cara... Você teve experiência de medir cadeira com linha? Tive. Teve? Porque as pessoas acham que isso é mentira, né? Exatamente. De passar linha no auditório. Não. E isso, de novo, na minha opinião, isso faz a diferença. Sim. Porque a gente faz um modelo de igreja que é um modelo de auditório, de palco, de cadeira. Então, eu sempre falo, eu sempre penso dessa forma. Cara, se a gente, aqui perto tem o Teatro Bradesco, é um teatro alto nível. Cara, se eles fazem isso por causa do Bradesco que rouba dinheiro de todo mundo, você sabe, você tem conta no Bradesco, as pessoas têm, você sabe o quanto que eles sugam a tua alma ali dentro do banco. E, cara, tem gente dando o melhor para eles. Eu tô fazendo para Deus. Por que eu não vou ser melhor que o Banco Bradesco? Por que eu não vou ser melhor que o HSBC Arena? Por que eu não vou... Eu tô fazendo um formato que está na mesma linha deles, está no mesmo segmento deles, então, meu irmão, eu vou ser melhor que eles. Sim. Porque é para Deus. Para virar referência. Para virar referência. Eu quero que o Teatro Bradesco, daqui a pouco, esteja vindo aqui ver como é que a gente faz. De uma maneira ou outra, essa era a realidade da igreja primitiva que a gente tanto inveja, né? Eles ganhavam o favor com os homens. É isso. Alguma coisa eles estavam fazendo direito. É isso. Às vezes, naquela época, era o cuidado com um com o outro, mas alguma coisa eles estavam fazendo para se tornar referência, né? E eu acho que a igreja falta disso, falta de excelência, porque a gente acha, como você bem citou do seu pai, né? A gente acha que excelência significa caro. E excelência não quer dizer caro, né? Não. Eu lembro das cadeiras, né? Todos os nossos líderes lá falavam o seguinte: a cadeira organizada não é frescura. A cadeira organizada é o seguinte: a organização mostra que você está preparado para receber a pessoa. Sim. Então, a gente quer colocá-la no lugar direito, certo, reto, para mostrar, assim como limpeza mostra que a gente está feliz em te receber, a gente se preparou para te receber. Então, você chega no banheiro e não tem papel higiênico, você não está bem preparado. Então, não quer dizer que é caro. Você não precisa da cadeira mais cara, da câmera mais cara. Você só precisa fazer de forma excelente. Não, total. Essa perfeição é o mais caro de todos. Excelência é o melhor com o que você tem. Sim. Então, você não precisa ter o melhor auditório, você não precisa ter a melhor cadeira, você não precisa ter o melhor. Mas o que você tem? É X. Então, faz desse X ser o melhor que ele pode ser. Eu acho que um princípio interessante, e aí a gente pode falar de pregação também, acho que vai encaixar uma coisa na outra. Eu sou viciado em basquete, eu gosto de uma ilustração que o Kobe Bryant dava, que quando ele estava na época do high school, os jogadores do nível dele, do AAU, eles tinham 3 treinos por dia, né? Um de manhã, um de tarde e um de noite. E o Kobe colocou na cabeça dele, né, que se ele treinasse de madrugada, ele teria 2 treinos a mais.
No começo do high school são 4 anos. Ele fez um cálculo. Se eu tiver 2 treinos a mais durante 4 anos, quando eu chegar na universidade e eu continuar nesse ritmo por mais 4 anos, ele não passou pela universidade, ele foi direto do high school para a NBA, mas ele dizia que eu vou ter criado uma distância que daqui para frente, com 22, 23, 24 anos, o cara pode trabalhar todos os dias, 24 horas por dia, ele nunca mais vai me alcançar. Nunca mais. Então, por quê? Porque ele colocou tudo isso. Ele acordava 3 horas da manhã, fazia um treino, ia dormir, fazia outro treino 6 horas. Quando dava 8h30, no primeiro treino, ele já tinha tido 2. Vários jogadores da NBA, eles relatam que quando foram treinar com o Kobe, falavam, vamos chegar cedo no ginásio. Quando eles chegavam às 5 horas da manhã, o Kobe já estava com gelo nos joelhos. Porque ele já tinha tido um treino, estava descansando para o próximo. Então, a pergunta, né, nesse princípio é, o que te afasta dos outros? Afasta no bom sentido, né? Te coloca lá na frente. Né? O que te faz se tornar o Usain Bolt da sua corrida? Que ninguém consegue chegar. Então, em termos de igreja, por que as pessoas chegam aqui e isso daqui é diferente? O que tem de diferente aqui que não tem em nenhum outro lugar? O que tem de diferente na sua pregação? Na nossa conversa antes aqui, a gente estava falando que você foi para a Austrália um e voltou outro, em termos de pregação. Eu te conheço desde antes, já vi antes e depois. E algumas das suas pregações, quando você voltou, cara, eu mandei mensagem para você, falei, cara, isso daqui é fantástico, vou roubar atrás para a igreja e por aí vai. O que você viu lá, nesse ensinamento, nessa prática, que criou essa distância para você enquanto pregador? Cara, primeiro, obrigado. Não acho que esteja distante de ninguém, pelo contrário, acho que eu estou atrás. Mas, enfim, se você perguntou, eu vou responder. Vamos cortar essa modéstia aí, beleza. Enfim, cara, eu tive aula com um cara chamado Robert Ferguson, você conhece, e aula sobre pregação. E, cara, aquilo mudou a minha vida, mudou a maneira com que eu leio a Bíblia, com que eu enxergo a Bíblia, com que eu vivo, né? Então, sendo bem sincero, a primeira coisa que mudou na minha vida é que hoje eu só tenho coragem de pregar o que eu vivo. O Robert Ferguson falou, cara, né, ele falava isso, eu só prego aquilo que eu vivo. E se eu quero pregar a Bíblia inteira, então eu vou viver a Bíblia inteira. Então ele conta uma história maluca de que um dia ele perguntou pro cara, você não fez a barba? Aí o cara, não. Aí ele, que desleixo pra tua esposa? Falou alguma coisa assim, né? Tua esposa vai ficar vendo esse desleixo. Cara, quando ele chegou em casa, ele falou, e agora você? Cara, ele faz a barba todo dia, ele fala assim, ó, eu tô louco pra achar um maluco pra dizer pra ele que não é desleixo, porque eu quero me livrar do peso que é ter que fazer a barba todo dia. Mas eu não posso porque eu cobrei de alguém que ele agisse de uma certa forma que eu não estava agindo à altura. Então agora eu vou viver à altura do que eu cobrei os outros para que não haja ninguém que possa me acusar. Se ele faz isso com a barba, você consegue projetar isso para o resto da vida inteira dele, né? E é assim que eu vejo hoje. Então, eu não tenho audácia, coragem, enfim, de subir ali em cima e falar para você fazer algo que eu não esteja vivendo. Agora, o que é diferente, botar um parênteses, que é, ninguém é perfeito. Então, é óbvio que em todas as pregações, a primeira pessoa que Deus está falando sou eu. Por isso que ele deu aquela mensagem para mim. Porque ele falou, na verdade, eu estou querendo falar contigo. Você, por acaso, vai compartilhar isso com outras pessoas, mas isso aqui é para você. Então, é claro que existe sempre espaço para crescimento. Eu não sou perfeito, a gente não chegou lá. Mas a questão da honestidade, né? Da sinceridade. Da autenticidade. Autenticidade, de não ser hipócrita, né? De você estar vivendo. Mas, em termos de forma, cara, em termos de formato, assim, hoje em dia eu sou muito mais crítico com... Eu faço perguntas para mim mesmo enquanto eu estou preparando a minha mensagem, que tá, o que Jesus tem a ver com isso que você está falando? É a primeira pergunta que eu faço. Você tem como falar disso sem Jesus? E várias vezes eu falo, tenho. Isso aqui que eu estou falando, na verdade, é só uma opinião, é só é uma mensagem bonita. É uma mensagem legal, bela, nobre, mas que não precisa de Jesus. Eu falo, caraca, então, tchau. Vou rever. O que eu quero falar? Então, às vezes eu não necessariamente jogo tudo fora, mas eu me pergunto, tá, então o que eu estou querendo falar? O que o evangelho tem
a dizer a respeito disso, então? Se isso aqui é só bonito e é aplicável sem Jesus, o que Jesus disse a respeito desse assunto? E como que Jesus se insere? Então, eu estou sempre tornando Jesus indispensável para que aquela mensagem faça sentido. Isso para mim é muito maneiro. Quando você percebe isso na coisa que você está fazendo, você fala, agora eu estou chegando a algum ponto. Que agora eu estou falando do evangelho. O evangelho é impossível você pregar o evangelho sem falar. O evangelho é ele. O evangelho é Jesus. Isso aí. Então, a partir do momento que você começa a traçar tangentes, né, e pregar de coisas periféricas, e você fala, caraca, Jesus já não é mais o centro. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Então, isso tem a ver com o formato, porque eu acho que, não só com conteúdo, porque eu acho que isso guia, né? Isso te leva a fazer uma pregação que tenha que responda uma pergunta, por exemplo. Eu penso muito dessa forma. Logo no início da pregação, eu faço uma pergunta, que é assim, eu quero responder isso aqui para você. Como que a gente faz para... Quero responder o quê, né? Porque tem muita gente pregando respostas para perguntas que ninguém tá fazendo. Isso aí. É isso aí. Então, às vezes... Tipo, quem quer saber a data da festa de Páscoa de Israel? Exatamente. Exatamente. Então, se você vai falar da data da festa de Páscoa de Israel, fala o porquê que você está falando. Onde tem Jesus nisso daí, né? E mostra como que aquilo é relevante, que é a outra coisa. Como que aquilo é relevante para a pessoa, né? Como que aquilo vai impactar a maneira como que a pessoa vive efetivamente, né? Porque o meu pai tem muito essa característica de fazer uma pregação bem teológica, bem carregada em conhecimento, em... Analogias e alegorias. Isso, e na palavra, e no original. E eu penso um pouco mais prático, sabe? Eu falo assim, cara, tá aqui como que eu falo alguma coisa que vai ser relevante para vida prática da pessoa? A gente aprende isso, né? Pra segunda-feira, né? Pra segunda-feira, exatamente, da pessoa. Porque eu não tenho a bagagem que meu pai tem. Eu não sei ler grego, não sei ler hebraico. Enfim, mal sei usar uma... Não, e se tentar também, não é a sua graça, né? Exatamente. A gente fala muito sobre isso. Então, Deus deu uma graça para ele sobre isso. Talvez não seja a sua. Exatamente. Então, é isso, assim. E eu, particularmente, gosto muito de usar exemplo. Não foi uma coisa que necessariamente eu vi acontecendo lá, mas que quando eu voltei, eu falei, cara, eu vou tentar usar o máximo de ilustrações possíveis. Eu lembro que há um tempo atrás, tinha um jovem na igreja que ele falou para mim assim, eu tenho uma pregação, chama A Bênção Chamada Câncer. Aí eu virei para ele e falei assim, você já teve câncer? Não. Você conhece alguém que teve câncer? Próximo seu que morreu? Não. Você sabe o que uma pessoa que tem câncer passa? Você é enfermeiro? Você é médico? Não. Então você não tem autoridade para pregar essa mensagem. Você tem que viver. Primeiro você vive isso. Lógico que eu não quero que você tenha um câncer, mas para você ter a autenticidade de pregar essa mensagem, né? Então, pregar o que você vive é fato. Muito bom. Muito bom. Cara, pra gente terminar, eu acho que eu tô nessa fase, né? Com 38, você com 32. É um assunto que eu não conversava 10 anos atrás, né? A minha primeira filha tem 10, minha segunda tem 2. O que a paternidade e a maternidade para a Melina, obviamente, o que mudou dentro da casa de vocês? Em questão de rotina, porque uma coisa é a gente sair até tarde sem criança, outra coisa é com criança. Em termos de entendimento do seu legado, porque agora você sabe que tem gente observando o tempo todo. Enfim, no geral, assim, o que a paternidade causou no Mauricinho que transformou ele, que você fala, cara, antes disso eu nunca teria visto XYZ dessa maneira? Cara, muita coisa. Aquelas questões todas que são um clichê, né, que todo mundo fala, na verdade não é um clichê, é verdade, né, que acontece. A sensação, a noção de como Deus me ama, né? Eu sendo filho de Deus, porque agora eu tenho um filho e eu sei o tamanho do amor que eu tenho pelo meu filho, então eu fico assim, caraca, é muito maior. Eu acho que a noção do que os meus pais tiveram que passar, né? E que eu nunca soube, porque não lembro, óbvio. E eu fico assim, caramba, cara, eu
como é que é em português? Take it for granted, né? O take it for granted é uma expressão que eu nunca consegui achar A o tradução, paralelo, né? o paralelo. A gente, tipo, leva levianamente, mas não é igual, né? Isso, eu, né, não dava tanto valor, achava que eu tinha, que era meu direito, que era, sabe, caraca, eu sou, tipo assim, eu fui alimentado, eu morei de graça, né, tipo, não paguei aluguel, Por décadas. exatamente, tipo, e eu assim, não, mas, pô, tá faltando Yakult na geladeira, que absurdo, né, e... Então isso, cara, pensar e caramba, quantas coisas meus pais já fizeram e eu nem percebi o sacrifício que era. E assim, na prática, a questão da rotina, com certeza, cara, a gente é muito mais... tipo isso, a gente comentou a Melina outro dia, cara, eu nunca achei que eu ia falar, nossa, são 8h30, já tá tarde. Porque, cara, a gente saía de casa às 10 da noite. Começava a pensar para que a gente ia fazer no fim de semana às 9 da noite. Né? E, de novo, não que eu viva uma vida louca, mas é o normal, assim, de você não ter filho e qualquer horário é qualquer horário, né? Enquanto que com criança, não. Ele que dita o ritmo ali, né? Que a gente tá fazendo as coisas. Então, a mesma coisa, você sai para jantar com os amigos e antes era aquela janta sem previsão de acabar, sem previsão de término. Hoje em dia, não, cara. Eu já vou marcando o relógio, meia hora, 40 minutos, deu 45 minutos, eu já falo, cara, vamos indo para começar a preparar. A gente fica assim, caramba, mas não deu tempo nem de falar. Cara, mas é o tempo que ele dura. Num restaurante, sem estar, né, dentro de casa e tal. Eu acho que a gente se torna mais intencional também, não sei você. Mas, por exemplo, a gente está no Rio de Janeiro, eu sou de Volta Redonda. Para vir para cá, tem toda uma programação. E eu preciso aproveitar o máximo dessa programação, porque ela acontece uma vez a cada 2 meses. Porque não dá tempo. Tem escola da Bianca, tem atenção com a Isabel. Dentro de casa, por exemplo, com a esposa, né? As esposas são vastamente negligenciadas, porque muita atenção com as crianças. Então, às vezes, sobra meia hora no dia para a esposa. Cara, é um negócio que eu também não consigo fazer com excelência, mas tem que ser meia hora sem nada. Essa é meia hora só dela. Isso. Porque você não pode dividir essa atenção, porque ela já divide você com o mundo inteiro, todo dia. Mas isso que você falou é muito interessante. Foi uma coisa que eu descobri e eu vi isso acontecendo na prática, mas eu não lembro quem foi, colocou em palavras e eu falei, cara, é isso. Que quando você tem filho e né, do primeiro para o segundo avô, tu presta a saber o que é isso, né? Ter mais um filho. Na verdade, cada filho você se torna mais eficiente. Porque se você olhasse, se você me perguntasse com a minha vida só de casado, como que naquela minha rotina que eu já não tinha tempo para nada, eu literalmente trabalhava, estudava e isso, passava tempo com a Melina. Não tinha como ter um filho ali dentro daquela rotina. Mas de alguma forma coube. E aí, agora eu fico pensando, cara, com ele eu faço tudo tão regrado, como é que agora eu vou encaixar a rotina de uma outra criança que na verdade está numa outra fase de vida? Que vai ser tudo... Mas, cara, vai encaixar. E aí, a questão é, no meu trabalho, eu me tornei muito mais eficiente. Você otimiza o tempo. Porque você fala, eu só tenho esse tempo. Eu não tenho mais o luxo hoje de ficar no trabalho. Se não deu tempo, eu fico até de noite. Eu fazia isso trilhões de vezes. Fala, Melina, hoje eu vou chegar mais tarde. Porque eu tô aqui resolvendo coisa. Hoje eu falo, eu tenho um ônibus para pegar e eu vou pegar esse ônibus no horário, porque eu tenho que estar em casa. Porque se eu não chegar em casa... Efeito dominó. A janta não fica pronta e o banho não é dado e ele não vai dormir. E coisas 3 dias para consertar esse problema. Coisas terríveis acontecem quando isso acontece. Então, eu falo, eu vou ter que terminar o que eu tenho para fazer hoje, aqui e agora. Então, você otimiza o seu tempo. É exatamente isso. Você tem meia hora livre. Cara, você não vai mais olhar no Instagram da mesma forma que você olhava. Você vai otimizar o seu tempo. Então, eu descobri isso, né? Alguém falou, quanto mais filho você tem, mais eficiente você se torna. E eu falei, cara, é por isso que cabe. É por isso que você consegue ter 1, 2, 3 filhos e não ficar atolado. Eu acho que uma definição de eficiência muito boa é alcançar o resultado máximo com o mínimo de esforço.
Então, cara, não dá para perder tempo, por exemplo, se você tá com 3 crianças para criar, perder tempo scrolling no Instagram, você não está sendo eficiente. Isso. Não vai conseguir cumprir o que você precisa cumprir. Eficiência, intencionalidade, isso daí são coisas que a gente só aprende quando tem filho. Muito dificilmente a gente aprende isso fora da paternidade. Muito bom. A gente podia ficar conversando aqui mais umas 3 horas, mas a gente precisa ser eficiente. Dava. A gente precisa terminar. Eu sei que você tem outras coisas para fazer também. Quero te agradecer não só por isso daqui, porque oficialmente a gente vai terminar o nosso podcast, mas te agradecer pela sua amizade, pela sua influência. Eu vou lembrar que você tem 32 agora, não vou esquecer mais, não vou achar que você tem 20 e poucos. Agradeço a Melina por poder ter te liberado desse tempo, porque você já poderia estar em casa. E é isso, cara, muito bom ser teu amigo, ver você crescendo, ver você chegando nesses horizontes novos, se tornando esse pregador que você está se tornando, esse pastor que você está se tornando, esse administrador que nós sabemos que isso daqui vai precisar, né? Sim. Muito legal ver essa sua jornada. Obrigado por você ter igualmente, participado. cara, muito bom. Tamo junto. Amo estar perto e bom demais. Partiu pra capela. Bora. Show. Valeu, bro.